Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Nesta semana em que começa o torneio de Wimbledon, o Podcast Tênis Brasil vai bater um papo com um novo treinador que aparece no tênis brasileiro. E muito bem-vindo. Tomás Bellucci, ex-número 21 do mundo, vai aí tentar passar toda a sua experiência para o catarinense Pedro Boscardin, uma das promessas do tênis nacional com apenas 21 anos. Acho que o grande destaque dessa notícia é o fato de nós termos um jogador de ponta, de tão alto nível como foi o Bellucci. Bellucci jogou todos os grandes torneios do circuito internacional por muitos anos, enfrentou o Big Three no seu auge, teve grandes resultados internacionais com aquela semifinal que ele fez de Masters 1000, oitavas de final de Roland Garros. Então o Tomás Bellucci tem uma bagagem muito grande, inclusive a própria bagagem da fase ruim do final da sua carreira, que ele lutou muito para recuperar o seu melhor tênis, isso não foi possível. Então ele tem muita experiência, muita bagagem para passar para frente, e eu acho que isso precisa ser destacado nessa entrevista que eu fiz com ele, você vai ouvir daqui a pouquinho, porque é muito raro nós vermos um tenista dessa qualidade tão rapidamente, que ele praticamente acabou agora aí a sua carreira, 2 anos, 3 anos apenas que ele parou de jogar. O Tomás rapidamente assume essa condição, essa disposição de voltar a viajar ao circuito, de voltar à quadra de tênis, obviamente na posição de fora, para desenvolver um grande talento, né? A gente olhar aqui a lista dos maiores nomes do tênis brasileiro, profissional principalmente, a gente vai ver aí que o Guga, o Meligeni, o Matar, o Motto, o Osevar, não tiveram essa ideia, essa vontade, essa determinação de ir para o circuito com um tenista, por razões obviamente até muito compreensíveis, né? Poucos deles se aventuraram. O Thomas Koch tentou ali, treinou Isaga, treinou Miró, mas não foi muito longe. Marcelo Bueno jamais se entusiasmou em treinar um jogador de ponta. O próprio Jaime Onsins, hoje capitão de Copa Davis, também teve pouca experiência nessa área de treinador. Acho que talvez o grande destaque aí tenha sido o Carlos Alberto Quimair, que passou a treinar e treinou com enorme sucesso 2 jogadoras estrangeiras, né, de ponta, Gabriela Sabatini e Arantxa Sanches, além de algumas experiências no masculino, mas ele foi sim realmente um grande nome que nós tivemos que bancou essa carreira de treinador e foi muito bem sucedida. Por isso essa iniciativa do Bellucci, essa disposição dele de ir para a quadra e passar, buscar passar o seu, né, toda a sua experiência e toda a sua bagagem já tão rapidamente, porque ele mal acabou de sair do circuito, né? Ele está muito quente ainda, vivendo todas as situações do tênis internacional. Então isso para mim é muito válido, e é por isso que neste primeiro dia de Wimbledon, nesse comecinho do Grande Salão da Grama, nós vamos bater um papo com o Tomás Bellucci, que vai contar para a gente aí por que ele decidiu por iniciar a sua carreira de treinador com o Pedro Boscardin, e ele vai também, é claro, falar tanto da grama como de Wimbledon e principalmente, vocês prestem atenção, do atual estágio do tênis profissional masculino no mundo e dos treinadores brasileiros. Então com vocês aí agora o meu papo com Tomás Bellucci. Tomás Bellucci, antes de mais nada, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Podcast Tênis Brasil. Prazer enorme conversar com você. Valeu, Dalcinho, eu que agradeço aí. Tomás, você agora abraçou essa carreira, esse início de carreira como treinador, você está acompanhando o Pedro Boscardin, catarinense de 21 anos, que todo mundo sempre apostou, acha que ele tem um grande potencial. Então primeiro me conta como é que é essa tua experiência, como tem sido, que acordo você tem com o Pedro, como é que vocês vão seguir trabalhando? Pois é, a gente começou a trabalhar faz 1 mês e pouco mais ou menos, né? Tudo surgiu pelo João Sweat, né, o meu ex-treinador. No começo desse ano a gente estava conversando e depois que eu parei eu fiquei um pouco fora assim, do mundo do tênis de competição mesmo, e daí eu queria voltar, queria estar mais no circuito de volta e senti falta assim, de estar nas competições, né? E daí eu fui algumas vezes lá para Tênis Foot, lá no Rio de Janeiro, conversando com ele,
com o pessoal de lá, né? Hoje em dia a Tênis Foot é um grande centro, né, de formação de profissionais, né? Se você pegar aí os 10 primeiros brasileiros no ranking, talvez os 6 ou 7 estejam treinando lá. Então eles têm muitos atletas lá. E uma das conversas, o João mencionou o Pedro, né, o Pedro Buscardinho. O Pedro estava treinando na Argentina e queria mudar de base, né, e estava indo lá para Tênis Foot. E eles estavam procurando alguém para viajar com ele. E daí surgiu a nossa conversa, perguntando se eu queria estar viajando com ele algumas semanas, né. Eu sou de São Paulo, né, então a logística para mim estar o tempo inteiro no Rio ia ser um pouco complicado, então a gente começou esse trabalho com algumas semanas, né. A princípio a gente tem um acordo de 10 semanas até o final do ano, então eu vou estar com o Pedro nas próximas semanas, até mais ou menos 10 semanas até o final do ano, e o resto das semanas, né, de torneio ele vai estar com o João, e lá na Tênis Foot, né, com os professores, com os técnicos de lá, né, então a gente vai se dividir nas viagens, né. Então começou assim, né, começou como uma conversa entre eu e o João. Eu tenho uma baita amizade com o João, a gente se dá super bem, tanto fora da quadra, dentro de quadra, e eu estava com bastante vontade de voltar para a competição, e esse convite veio e eu aceitei o desafio na hora. Eu acho que está sendo super legal até agora. Conta pra mim, Tomás, pra você que passou tantos e tantos anos na quadra e tal, como é que é agora ficar do lado de fora? É dar instrução, conseguir passar a sua experiência? Como é que você está administrando isso, né? Você obviamente está aprendendo também, né? Sim, para mim é um grande aprendizado, né? Tanto ser treinador, estar com o João, eu acho que hoje em dia a gente conversa sobre um monte de coisa que quando a gente era técnico e jogador a gente não conversava, né? Então eu tô aprendendo bastante com ele, aprendendo fora da quadra, e para mim tem sido muito legal, tem sido um grande aprendizado mesmo, mas claro, eu acho que a forma que a gente vê o tênis acaba mudando muito, né? Toda aquela tensão, ansiedade, nervosismo que o atleta tem dentro de quadra, o treinador tem isso, mas uma proporção bem menor, né? Acho que nem se compara a intensidade que o atleta sente tudo quando está lá dentro de quadra, né? E eu tenho tentado passar toda a minha experiência pro Pedro, né? Fiquei ali com acho que 15 anos jogando profissional, e ele, queira ou não, é um jovem ainda, né? Tem 21 anos, tá jogando profissional há 3 anos, e tá passando por momentos que eu já passei, né? Momentos de dificuldade, de dúvidas, de desafios, obstáculos, né? E eu tento ajudar ele passando minha experiência e contando um pouco também de como que foi toda essa minha trajetória, né, no tênis profissional. Então, eu acredito que a gente começou bem, né? Eu tô com ele faz um mês, a nossa primeira viagem foi em Lima. Eu tinha ficado algumas semanas com ele lá no Rio de Janeiro, na Tênis Foot, treinando, junto com o João. E o primeiro torneio que a gente fez foi em Lima, no Challenger de Lima, e ele acabou fazendo uma final. Fazia quase um ano que ele não fazia uma final de Challenger. Então a gente até ficou surpreso, assim, né, com o resultado tão cedo, assim, num trabalho novo, né. Então, para mim foi uma surpresa muito legal, né. E ele é um garoto muito legal de trabalhar, um garoto muito esforçado, disciplinado, quer muito jogar tênis, então está sendo muito legal esse trabalho. Até eu ia te perguntar isso, como é que você enxerga esse potencial do Pedro, que obviamente a gente sempre viu desde o juvenil, ele é um jogador que teve apoio do Guga ali no começo da carreira dele, quer dizer, então ele tem um perfil muito próprio para tênis, mas como é que você enxerga ele, como é que você viu o Pedro, quer dizer, até onde você acha que vocês vão poder ir num curto e médio prazo? Eu sinceramente não conheci o Pedro, né, conhecia de nome, assim, de escutar que ele foi um bom juvenil, né, teve grandes resultados como júnior. O Guga mentora ele, né? O Guga ajuda ele na parte de assessoria de carreira mesmo. E isso é muito bom para ele, né? Porque o Guga, com todo que ele conhece de tênis, né? É um baita mentor. E o Pedro, assim, ele tem algumas qualidades muito interessantes, né? Ele fisicamente é um garoto muito bom. Ele fisicamente é um cara muito fora da curva.
ele tá acima dos caras que estão jogando hoje em dia circuito, no meu ver, assim, na parte física. E isso é uma grande arma hoje em dia, né? O tênis hoje em dia é um esporte muito físico, onde o físico às vezes sobressai sobre a técnica. Ele é um garoto que tem muito a melhorar, e isso é bom também, porque quando a gente começou a trabalhar, a gente viu várias coisas que ele pode melhorar, né? E vai melhorar com certeza pela dedicação dele. Isso faz com que ele tenha ainda muito a subir no ranking, né? Muito a subir como atleta, né? A melhorar como atleta. A mentalidade dele como jogador é muito boa, ele é um cara muito aguerrido, um cara disciplinado, ele está sempre disposto a dar o melhor dele dentro de quadra, é um garoto que trabalha muito, muito forte, né? E está disposto a abrir mão, né? Ele é de Joinville, está morando no Rio de Janeiro, está ficando a maior parte do tempo longe de casa, viajando, e isso são poucos caras que querem pagar esse preço, né? E ele quer pagar esse preço, com certeza ele vai colher frutos disso, né? E tecnicamente uma das coisas que a gente tem mais trabalhado, né, eu e o João, é na parte de agressividade dentro de quadra, né? Eu acho que eu acho que pela demanda, né, que o tênis juvenil impõe, assim, né, muitos garotos começam a jogar de uma maneira para vencer torneios, né, para vencer enquanto são juvenis. Mas quando começam essa transição do juvenil para o profissional, todas as estratégias, as táticas que eles usam, né, para ganhar os torneios juvenis, às vezes para o profissional, às vezes muda, né? Eu acho que você precisa buscar mais o jogo, precisa tomar mais as rédeas da partida, precisa ser corajoso. Isso que a gente está tentando implementar, né? Porque eu acho que o tênis de hoje em dia pede isso, essa agressividade, essa imposição dentro de quadra, né? Então a gente está tentando trabalhar isso com ele e está sendo tudo muito positivo. Pedro está agora, nesse momento, né, até falou com esse resultado em Lima, 515 do ranking nesta semana aqui. Ele já teve 514, na verdade, ele já foi 293, já tem no top 300. Mas de qualquer forma, Tomás, é um meio de ranking ali sempre muito complexo, né? Você estudar bem calendário, que torneio você vai, joga aqui, joga ali, quer dizer, evoluir também é difícil. Claro, você vai bem num chart, de repente você dá um salto, mas um aspecto do circuito sempre muito difícil, né? Desculpa, cortou um pouquinho aí. Vamos lá, vou repetir a pergunta então, depois a gente corta isso aí. O Pedro está em 514 do... Oi? Ouvindo? Tá cortando, mas eu consigo escutar aplicado. Tá, vou falando. Vou acelerar um pouquinho. Legal. Então o Pedro está em 514 do ranking, ele já teve entre os top 300, um pouco mais atrás. E só que ele vive aquele miolo do ranking ali, que você precisa estudar muito calendário. O Challenger é um ranking complicado, se ele vai para um ITF grande, se ele vai para um Challenger, é muito difícil arriscar um ATP. Então exige muito estudo, né, Tomás? É um ranking meio, que a gente fala, meio chato, assim, meio ruim o ranking, porque ele acaba entrando nos qualis de Challenger. São torneios duros, né? Os Challengers hoje em dia são duros, então para fazer 2 jogos no quali, passar o quali, ganhar 1 ou 2 jogos na chave não é fácil, e ele conseguiu isso, né? Mas não é fácil fazer isso toda semana. E os futures, né? Para você ir para um future e fazer diferença no seu ranking, você tem que fazer semifinal ou final, você tem que fazer um resultado grande. Então é um ranking difícil de administrar, né? O que a gente tem tentado fazer é tentar jogar os challengers menores, né? Então a gente optou por um calendário de challengers, né? Ele jogou 4 challengers agora, de 50 mil. Ele vai jogar o Future de São Paulo aqui, que é um 25. Depois vai jogar mais 2 challengers em Bogotá e Santo Domingo. Então a gente optou por fazer um calendário mais na América do Sul, para torneios um pouco mais acessíveis, onde ele consegue jogar a chave principal ou torneios que vão fazer diferença no ranking dele, do que talvez ir para a Europa ou para lugares que ele vai ter que jogar futures duros, no que às vezes ele pode pegar chaves difíceis e, mesmo jogando bem, perder primeira ou segunda rodada. Então é um ranking que ele vai ter que brigar, né? São caras que estão vendendo almoço para comprar janta nesse circuito, né? Então não é fácil, é um ranking que muita gente acaba patinando e ficando muito tempo.
mas eu acho que ele tem capacidade, tanto pela dedicação dele e pelo nível de jogo que ele tem. Eu acredito que ele vai melhorar bastante, né? Ele passou por muitas lesões, né? Nos últimos 2 anos ele teve um problema no tornozelo muito grave e ficou, acho que, 4, 5 meses sem jogar. Isso faz muita diferença. Então ele está tentando retomar o ritmo, tentando fazer uma temporada completa sem lesões. Isso vai ajudar bastante ele a conseguir subir no ranking. Ele é um jogador só de saibro, você vê ele como características para jogar bem também em outros pisos? Sim, acredito que ele pode jogar bem em todos os pisos. Ele tem como eu falei, um físico muito bom. Isso ajuda em qualquer piso que você vai jogar. Você consegue se movimentar rápido, ser explosivo, ter muita mobilidade dentro de quadro. Então não acredito que ele vai ter problema em pisos mais rápidos. A gente priorizou torneios no saibro porque é onde ele se desenvolveu, onde ele tem é mais confortável para ele jogar hoje em dia no saibro. Então a gente manteve ele jogando no saibro por enquanto, mas no futuro com certeza a gente vai ter que mesclar isso, até para ele criar um pouco mais de ferramentas para quando tiver que jogar na rápida ele saber lidar bem com esse piso. Tomás, você foi um tenista extremamente experiente, muito bem qualificado. Você passou aqui, estou olhando aqui um texto que eu escrevi alguns anos atrás, que você passou 222 semanas no top 50 do ranking, você passou praticamente 2, 3 anos ali nessa faixa, o que demonstra não só a qualidade, mas consistência, né? Eu queria só que você avaliasse para mim o que você acha que mudou, ou quanto o tênis mudou entre este teu momento de auge ali, 2015, 2016, 2017, que foi o teu grande momento de tênis, para hoje. Quer dizer, o que mudou? O tênis está muito mais difícil de ser jogado, o físico obviamente pesa muito. Como é que você enxerga hoje, comparado, por exemplo, a um Alcaraz, a um Sinner, que estão ali na ponta do ranking? O tênis mudou, sim, com certeza mudou. Eu acho que eu peguei uma transição onde tinham muitos caras que jogavam bem em um piso só. Então tinha muitos argentinos, muitos espanhóis que jogavam bem no saibro, mas não jogavam bem na rápida, por exemplo. Hoje em dia você não vê mais esses caras, você vê praticamente todos os jogadores jogando bem em qualquer piso. Então eles têm um estilo de jogo que, independente de onde ele joga muito parecido. Joga no mesmo posicionamento de quadra, não joga muito para lá para trás, nem muito para frente. Ele joga num lugar onde ele se sente confortável em jogar em qualquer piso, né? Isso mudou bastante. Eu acho que hoje em dia os caras jogam muito parecidos um com o outro, né? Dificilmente você vai ver um cara com um estilo de jogo muito diferente ou muito único, né? Hoje em dia os caras estão jogando muito rápido, né? O jogo hoje em dia é muito veloz. Isso mudou bastante. No começo da minha carreira eu ainda peguei caras que jogavam com muito efeito, bola muito alta, outros caras que faziam saque voleio. Então hoje em dia não se vê mais isso, né? Todos os caras jogam rápido dentro de quadra, tomam a iniciativa do ponto bastante. Então acho que foi essa mais a transição que teve no tênis, né? O tênis ficou muito físico. Hoje em dia todo mundo fisicamente é muito forte, é muito rápido. Hoje em dia os caras têm cada vez menos buraco no jogo, né? Pontos fracos. Hoje em dia todo mundo saca bem, todo mundo devolve bem. Então hoje em dia os caras estão mais completos. Não tem um ponto fraco, mas também não tem aquele ponto fora da curva, né? Então os caras, na média, são caras muito consistentes e caras que jogam bem em todos os pisos, né? Eu acho que isso que mais mudou durante os anos assim, que eu tive no circuito. E eu estive muito também, eu estive muitos caras que são muito completos, né? E isso eu acho que é uma tendência no tênis. Eu acho que hoje em dia a gente privilegia mais um cara que ele vai ter tudo nota 6 ou 7 do que um cara que vai ter uma direita 10 igual do Fernando Gonzalez e um backhand 3, por exemplo, né? Eu acho que isso é difícil jogar dessa maneira. Eu acho que hoje em dia a gente privilegia um cara mais regular e completo em todos os âmbitos, né? Sabe o que me espanta, Tomás? É como os tenistas de hoje, né, essa geração, novíssima geração, vamos chamar assim, como eles cobrem a quadra, né? Quer dizer, praticamente você não sabe onde você vai jogar. Eles estão em todos os lugares da quadra, a velocidade de braço, de perna, para chegar em todas as bolas, é uma coisa impressionante, né? Então, isso foi um pouco do avanço físico que teve no tênis, né? Hoje em dia, fisicamente, os caras estão muito bem preparados, né? Tanto pela evolução na parte física, evolução na parte médica, né?
Os caras hoje em dia jogam muito mais tempo, né? Jogam décadas, né? O Djokovic, você vê, com 39 anos, 37 anos jogando em altíssimo nível. Então a medicina evoluiu muito, né, nos últimos 10, 20 anos. Isso propiciou os caras a terem uma preparação física muito mais completa e voltada, né, para o cara ter um rendimento de quadra impressionante, né? Hoje em dia os caras são muito explosivos, né? Os caras têm, às vezes você pega o Medvedev, por exemplo, que tem 2 metros de altura, se movimentando como um cara de 1,80, 1,75. Isso antigamente não se via muito. Então, o avanço físico foi muito relevante no tênis nos últimos anos. E isso eu acho que vai ser cada vez mais acentuado, né, nos próximos anos. Eu acho que o que eu falei, eu acho que um cara que tem um físico fora da curva, ele vai se sobressair sobre outros caras que podem ter uma técnica muito boa, mas um físico a desejar. Então, hoje em dia, o que se vê mais é escolher caras que têm um físico muito bom e desenvolver esse cara para que a parte técnica ande junto, né? Mas se o cara não tiver um físico bom, é muito difícil você conseguir chegar, por exemplo, a top 50 ou top 30, né? Uma tendência que provavelmente vai ter nos próximos anos. O primeiro saque está fazendo muita diferença também, né, Tomás? Sim, não, né? Porque os caras hoje em dia também devolvem muito bem. É muito difícil você ganhar ponto de saque. Mas com certeza, hoje em dia os caras estão sacando muito rápido, né? Você pega mesmo caras mais baixos, né? O Alcaraz, que não é um cara muito alto, saca 220 por hora, né? Coisas que antigamente não existiam. Então, com certeza, um saque hoje em dia é muito importante. Jogar sem saque, ter que construir o ponto o tempo inteiro. Trabalho triplicado. O tempo inteiro demanda muito do físico. Então, se você conseguir sacar bem e ganhar alguns pontos grátis, alguns pontos um pouco mais rápidos, isso vai ajudar você a longo prazo a não cansar tanto e não sobrecarregar muito o seu físico, né? Você falou bem dessa questão dessa homogeneização, né, do estilo de jogar, a própria velocidade dos pisos estão mais padrões, a bola também. Agora eu te pergunto, isso facilita ou complica o trabalho do treinador? Eu acho que facilita de um certo ponto, porque você pode montar uma estratégia para o seu atleta muito parecida, assim, conforme o jogador que você vai jogar, né? Então, assim, se a gente monta um plano tático pro Pedro, por exemplo, para ele jogar contra um cara que é padrão, assim, no circuito, que é hoje em dia um cara que tem uma direita um pouco boa, um backhand mais plano, um cara que se movimenta bem, e você faz ele se desenvolver nesse estilo de jogo, né, nesse plano de jogo, é um plano de jogo que vai se encaixar contra a maioria dos adversários, né? Então, de uma certa maneira, o atleta não precisa variar muito, né, como ele joga, mas também são caras difíceis de ganhar, porque os caras fazem tudo muito bem e conseguem se preparar muito bem para as coisas que se apresentam no jogo, né? Então, de uma certa maneira facilita, mas também hoje em dia o circuito não tem bobo, assim, você pega até caras que são 800, caras que são 1000 do mundo, que antigamente você ganhava fácil desses caras, hoje em dia você não ganha mais não, porque é um cara que está super bem preparado. Você acha que, de forma geral, o tenista brasileiro, principalmente esses mais novos, mais recentes, eles estão completamente adaptados a esse tênis novo? Como é que você enxerga essa geração? Até o próprio Thiago Monteiro, que já está com quase 30 anos, mas vamos dizer que ele é um cara ainda desta geração mais jovem. Como é que você vê? Estamos totalmente adaptados a esse novo tênis? Não? Eu acho que alguns treinadores ainda não entenderam isso. Eu acho que, pela minha vivência agora, de um outro âmbito assim, de quadra, eu vejo que alguns treinadores ainda estão um pouco atrasados na questão de fazer o cara ou jogar lá na grade, passando bola, dando balão e ganhando no erro do adversário. E ao contrário também, né? Se ganhar o ponto hoje em dia muito rápido também não é fácil. Então não adianta você preparar o seu jogador para ele jogar 2 bolas, 3 bolas por ponto. Hoje em dia é muito difícil, hoje em dia os caras cobrem muito bem a quadra, se defendem muito bem, então você tem que preparar o seu jogador para, sim, ele ter um saque, uma primeira bola muito eficiente, uma devolução e uma primeira bola muito eficiente, mas também tem que preparar ele a construir o ponto com 5, 6 bolas e entrar na quadra e conseguir definir o ponto, né? Então
Eu acho que é uma coisa que os treinadores vão se adaptar aos poucos e, pela minha vivência, tem treinadores que já entenderam isso, tem treinadores que ainda não entenderam, mas eu acho que, de uma certa maneira, os jogadores vão entender a longo do prazo que eles precisam jogar mais agressivo, né? Eu acho que a gente vive num país ainda onde os treinistas são formados no saibro, né? Que é um estilo um pouco mais passivo dentro de quadra, um pouco mais longe da linha de base. Aos poucos eu acho que a gente vai ter que ir migrando um pouco mais para dentro da quadra, de atletas que jogam mais pisando dentro da quadra, indo para a rede e sendo mais agressivo, que eu acho que é o estilo de jogo que vai mais se adequar a jogar contra os grandes tenistas hoje em dia. A rede ficou um pouco importante, né, Tomás? Principalmente os voleios, porque você de alguma forma precisa cortar um pouco o tempo do teu adversário, né? Tem que encontrar um caminho para que isso aconteça. Sim. Hoje em dia é importante chegar na rede, é importante tentar até surpreender um pouco o adversário, né? Eu assisti bastante jogos agora em Roland Garros e você viu, às vezes, o Alcaraz, por exemplo, sacando um saque aberto no iguais e fazendo um saque voleio. Então, às vezes, é uma arma que você tem que usar contra caras que hoje em dia estão defendendo o saque lá atrás, né, lá na grade, né, como uma forma de não perder o ponto, né, numa devolução errada ou no ace. Mas depois eles acabam entrando dentro da quadra, né, jogando o ponto mais perto da linha, mas é uma forma que os sacadores às vezes vão ter que se adaptar, de fazer um saque voleio, de fazer uma primeira bola agressiva e depois ir para a rede, forma de encurtar um pouco os pontos, porque realmente os caras estão fisicamente muito bem e não é fácil ganhar o ponto. Você tem que bater muito forte e várias vezes, né? Isso que às vezes complica, né? Mas com certeza não só o voleio, né? Mas saber jogar dentro de quadra, né? Um approach, uma bola vencedora de dentro de quadra é importante. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante isso nos nossos atletas. A gente viu que até o Sinner, e principalmente o Zverev, né, que já está até um pouco mais antigo no circuito, treinando muito voleio, né? Hoje o Zverev é um jogador que consegue se virar na rede, que pegar 2, 3 anos atrás ele não conseguia fazer isso. E o que não é fácil hoje em dia, né? Porque mesmo quando você faz um bom approach, se você pega um Alcaraz, um Sinner do outro lado, que com certeza vai chegar na bola e vai chegar bem equilibrado para devolver uma bola de qualidade, né? Você tem que saber olhar. É difícil de chegar na rede com ponto ganho. Às vezes você tem que chegar na rede e fazer um vôlei difícil, então você tem que saber olhar, né? E o próprio Djokovic, o Nadal, que são caras aí da geração anterior, eles evoluíram muito na parte de rede, né? Você pega os jogos do Nadal, por exemplo, há 20 anos atrás, ele não tinha nem noção de como voleava. E hoje em dia, eu acho que hoje em dia o Nadal é um grande voleador. Sem dúvida. O Nadal é um grande voleador e você vê fazendo voleio impecáveis, né? Então, hoje em dia os caras evoluíram e entenderam que o jogo de rede é importante, sim. Nestor, mas você já viu alguém smashar melhor que o Nadal? É impressionante, esse cara não erra um smash, cara. Eu fico impressionado com ele. Pois é, ele smash muito bem. E é justamente, eu acho que eu brinco, porque eu acho que o smash eu acho que é o ponto fraco do Djokovic. Sim. Eu acho que é o único ponto fraco que o Djokovic tem o smash, porque ele não smasha bem. E com certeza o Nadal é um grande smashador. Ele smasha muito bem. Tomás, você jogou bastante na grama, você fez terceira rodada em Wimbledon, né? E você obviamente teve essas suas experiências nesse piso que é tão complicado aqui para o sul-americano em geral, né? Então conta para o pessoal lá de casa, estamos hoje começando o Wimbledon. Como é que é essa experiência de jogar na grama? O que é que o tenista precisa se adaptar? Porque a gente vê assim exemplos, né? O Djokovic, e agora, por exemplo, a Iga está fazendo isso, o Borg, mais lá atrás, não sei se nem você viu o Borg, talvez você não viu o Borg jogar. Eles não treinavam, eles não jogavam campeonatos, eles iam direto para o Wimbledon, preferiam treinar muito e ir direto para o Wimbledon. Outros preferem jogar torneios de aquecimento. Como é que é essa adaptação para o tenista? Não é nada fácil, né? Eu acho que é muito particular isso, né? Eu, por exemplo, acabava Roland Garros e geralmente eu treinava 1 ou 2 semanas e jogava Queens, que são 2 semanas antes de Wimbledon, né? Uhum. Então, geralmente eu jogava Queens ou ficava treinando até jogar um preparatório e depois o Wimbledon, não?
Wimbledon, né? Porque é importante pelo menos jogar 1 ou 2 semanas antes de começar o Wimbledon, porque é um piso muito diferente do saibro, né? Todos os jogadores vêm de Roland Garros e é uma mudança drástica, né? E depois ir para a grama diretamente, né? É uma mudança difícil porque se você está acostumado a jogar muito longe da linha, quando você vai para a grama, isso é muito difícil de fazer. Na grama você tem que jogar perto da linha, porque senão você acaba dando muita quadra para o seu adversário, principalmente nos saques abertos, né? Saque slice aberto na grama é muito eficaz. Se você é um cara que joga muito lá atrás, você não consegue devolver esse tipo de saque. Você não consegue ser eficiente nesse piso. Então, os caras que jogam muito longe da linha vão ter dificuldade de jogar na grama, e os caras que jogam mais dentro de quadra vão ter mais facilidade, né? E é um pouco do que, por exemplo, os americanos, né? Os americanos gostam de jogar dentro de quadra, indo para a rede. Eles vão ter mais facilidade de jogar na grama, e os caras que têm um bom saque também vão se sobressair, né? Então, eu acho que essa é a adaptação maior que a gente vai ter que ver aí os jogadores fazendo. Pegar a bola na subida também é o ideal, né? Não é fácil, né? Porque a grama ela amortece bastante, deixa a bola baixa, né? Então você tem que jogar um pouco mais baixo na grama, você tem que baixar mais as pernas, flexionar os joelhos. E a mobilidade é muito importante. Caras que não se movimentam bem acabam sofrendo bastante na grama. Os caras que se movimentam bem se dão bem na grama, porque não é fácil. Tomás Bellucci, quero agradecer demais a tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil, desejar muita sorte para você. Aliás, em primeiro lugar, dizer para você que eu estou muito feliz em ver você já iniciando sua carreira de treinador, porque eu acho que muito dos grandes nomes do tênis brasileiro, depois que pararam de jogar, acabam se afastando e não contribuindo tanto quanto eles poderiam para a geração que vem, né? Isso a gente vê acontecer muito na Argentina, só para citar um exemplo, de aproveitamento muito bom dos grandes jogadores, da experiência dos jogadores, para as gerações que estão vindo, né? E eu acho que no Brasil isso falta, por isso eu fiquei muito feliz em ver que você já rapidamente abraçou isso. Obrigado, assim, eu acho que hoje em dia eu estou numa posição de treinador que eu acho que sim, eu acho que a gente tem uma carência, né, de ex-tenistas, né, ex-jogadores, né, como treinadores, né. Eu acho que eu estou aqui sempre para somar, estou aqui para ajudar. O meu objetivo hoje em dia é tentar passar minha experiência e tentar desenvolver atletas para que eles tenham possibilidade de como eu, né, viver do tênis e conquistarem coisas, né, que possam ser positivas para eles, né. Então, assim, espero que mais tenistas como eu estejam envolvidos no tênis. Eu acho que a gente tem realmente uma carência. Usando como exemplo os argentinos, né, os argentinos têm aí dezenas de ex-treinadores no circuito. Eu viajando agora para os Challengers, né, aqui da América do Sul, encontrei muitos argentinos, sul-americanos que jogaram muito bem tênis, né, e eu acho que isso é uma grande ajuda para o tênis em geral. Então, espero que isso até influencie de uma certa maneira a gente ter mais tenistas que possam contribuir, e quem sabe a gente possa ter mais tenistas também no circuito e em grande nível. É isso aí, Tomás. Quero agradecer de novo você aqui no Podcast Brasil e desejar muita sorte para você e para o Pedro nessa caminhada de vocês dois. Valeu, muito obrigado. Eu sim estivesse falando. Valeu, um abração. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.